Oi, gente. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus? Vamos orar. Pai querido, Pai amado, Senhor, te agradecemos por mais uma vez Tu nos chamar, Pai amado, para ter comunhão contigo, Pai amado, para te buscar, para alimentar nossas almas, meu Deus. Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado pelas tuas bênçãos, Pai amado. Obrigado pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, pela tua justiça, Pai amado. Obrigado, meu Deus, pela tua fidelidade, Senhor. Muito obrigado, Pai amado. Te agradecemos, Senhor, pela tua palavra também, meu Pai, que vamos ler agora, Senhor. E te pedimos, Pai, nos dê entendimento, temor a Ti, meu Pai, sabedoria. E também, Pai, nos dê humildade, Senhor. Nos dê humildade para ler a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Gente, eu trouxe aqui um estudo para compartilhar com vocês. O nome desse estudo é Adorando no Tédio. E o primeiro tópico é Adorando no Tédio, o nome do tópico. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de 58, diz assim. 1 Coríntios 58. Portanto, queridos irmãos, continuem fortes e firmes. Continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz proveito. Amém. E o estudo diz assim: nem sempre as coisas de Deus serão agradáveis de serem feitas. Muitas vezes será necessário ter paciência e constância, mesmo em meio ao tédio. Saber lidar com o tédio é uma forma de honrar a Deus. Saber lidar com o tédio também é uma forma de honrar a Deus, pois o adoramos também no silêncio. Às vezes, deixamos de fazer certas coisas por serem chatas, cansativas ou tediosas, simplesmente por serem repetitivas ou por não trazerem uma realização imediata. Nem sempre, ao entrar no nosso quarto e ler a Bíblia, você terá um encontro com Deus. Daqueles em que você chora e se derrama. Na maioria das vezes, será silencioso. E talvez você até sinta o famoso tédio. Mas ele também age nesses momentos. O problema é que quando não ouvimos trovões ou não há barulho, tendemos a achar que Deus não está presente. Então vamos desistindo aos poucos, abrindo mão do ordinário. Abrimos mão do ordinário e deixamos de experimentar os momentos em que o extraordinário se revelaria.
Esperamos tanto ver o Senhor em uma tempestade que esquecemos da sua presença na brisa suave. Lá em 1 Reis, capítulo 19, capítulo 19, dos versículos de 12 a 14, diz assim a palavra do Senhor. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro calmo e suave. Quando Elias ouviu o sussurro, cobriu o rosto com a capa. Então saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe disse: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti, e só a ti. Mas o povo de Israel quebrou a aliança contigo. Derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou, e eles estão querendo me matar. Amém. Amanhã, se Deus permitir, vamos ver o tópico Deus no comando. Ok? Vamos ler o devocional de Spurgeon, Charles Spurgeon. A leitura de hoje é referente a 2 Coríntios. 2 Coríntios. Capítulo 6, versículo 16. Capítulo 6, versículo 16. Vamos ler do versículo 16 ao versículo 18, para entender mais o contexto. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 16. Que relação pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois nós somos o templo de Deus. Pois nós somos o templo do Deus vivo. Como o próprio Deus já disse: Eu vou morar e viver com eles. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. E o Senhor Todo-Poderoso diz: Saiam do meio dos pagãos e separem-se deles. Não toquem em nada que seja impuro, e então eu aceitarei vocês. Versículo 18. Eu serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas. Amém. E o texto em Spurgeon diz assim: Que título doce, meu povo,
Que revelação animadora, seu Deus! Quanto significado está expresso nessas duas palavras. Meu povo, aqui a especificidade. O mundo inteiro é de Deus. O céu, mesmo o céu dos céus, é do Senhor. E ele reina entre os filhos dos homens, mas daqueles que ele escolheu, que ele comprou para si. Ele diz o que não diz dos outros, meu povo. Nesta expressão há a ideia de propriedade. De uma forma especial, a porção do Senhor é o seu povo. Jacó é a parte da sua herança. Todas as nações sobre a terra são dele. O mundo inteiro está em seu poder. Ainda assim é o seu povo, são seus escolhidos, sua posse mais especial. Ele tem feito mais por eles do que pelos outros. Comprou-os com seu sangue. Ele os trouxe para perto de si. Colocou sobre ele seu grande coração. Ele os amou com um amor eterno, um amor que as muitas águas não podem apagar e cujas revoluções do tempo nunca serão suficientes para diminuí-lo de forma alguma. Querido amigo, você pode, pela fé, se ver dentro desse contingente? Pode olhar para o céu e dizer: meu Senhor e meu Deus, por esse doce relacionamento que me permite chamar-te de Pai. Meu, por aquela comunhão sagrada, a qual eu tenho prazer em manter contigo, quando tens a satisfação de manifestar a mim como não fazes ao mundo? Pode ler o livro da inspiração e encontrar ali os registros da sua salvação? Consegue ler seu título escrito com precioso sangue? Consegue, por meio de humilde fé, segurar as vestes de Jesus e dizer: meu Cristo? Se pode, então Deus diz de você, bem como dos outros, meu povo. Pois se Deus for o seu Deus e Cristo for o seu Cristo, o Senhor tem um cuidado especial e peculiar por você. Você é o objeto de sua escolha, aceito em seu amado Filho. Amém. Vamos para a leitura em segunda Crônicas. Segunda Crônicas, capítulo 22, se eu não me engano.
Isso mesmo. Segunda Crônicas, capítulo 22. O reinado de Acasias de Judá. Os moradores de Jerusalém puseram Acasias, o filho mais moço de Jeorão, como rei no lugar do seu pai. Isso porque o bando de árabes que havia invadido o acampamento tinha matado todos os filhos de Jeorão, menos Acasias. Assim, Acasias se tornou rei de Judá. Isso. Aos 22 anos de idade. Ele governou em Jerusalém 1 ano. A mãe dele se chamava Atália e era filha do rei Acabe e neta do rei Onri de Israel. Ela dava maus conselhos a Acasias. E assim ele seguiu o péssimo exemplo da família de Acabe. Como a família de Acabe havia feito, ele pecou contra Deus, o Senhor. Porque, depois da morte do seu pai, outras pessoas da família de Acabe foram os seus conselheiros. Segundo os conselhos que eles davam, Acasias se juntou com o rei. Seguindo os conselhos que eles davam, Acasias se juntou com o rei de Israel, Jorão, filho de Acabe, e foi até Ramote de Gileade para lutar contra o rei Hazael da Síria. Jorão foi ferido na batalha e voltou para a cidade de Jezreel, a fim de tratar os seus ferimentos. E Acasias foi até lá visitá-lo. Deus havia decidido que Acasias iria morrer nessa visita a Jorão. Logo que chegou, Acasias foi com Jorão encontrar-se com Jeú, filho de Ninsi, a quem o Senhor Deus havia escolhido para acabar com a família de Acabe. Jeú estava executando a condenação divina contra a família de Acabe, quando encontrou alguns chefes de Judá e alguns sobrinhos do rei Acasias, que estavam ao serviço do rei. E Jeú os matou. Depois ele mandou procurar Acasias, que foi encontrado na cidade de Samaria, onde estava se escondendo. Entregaram Acasias a Jeú e o mataram. Mas eles o sepultaram, porque era neto do rei Josafá, que havia se esforçado para servir com todo o coração a Deus, o Senhor. E agora não havia nenhuma outra pessoa da família de Acasias que pudesse ser rei. O reinado de Atalia, de Judá. Assim que Atalia, a mãe do rei Acasias, soube da morte do filho,
deu ordem para que todas as pessoas da família real fossem mortas. Somente Joás, filho de Acasias, escapou. Ele ia ser morto com os outros, mas foi salvo por sua tia Jeoseba, que era filha do rei Jeorão, meia-irmã de Acasias e mulher do sacerdote Joiada. Ele levou Joás e a sua babá para um quarto do templo e o escondeu de Atalia. Assim, ele não foi morto. Durante 6 anos, Joás ficou ali escondido com as pessoas que o protegiam. Enquanto isso, Atalia governava o país. É isso, gente. Capítulo 22 de 2 Crônicas. Que Deus os abençoe.